de sinais termos. Sinais termos, esse é o sinal para sinais termos. Eu criei a tradução, uma proposta de tradução para um modelo de glossário terminológico. Um glossário terminológico semi-bilíngue. Minha orientadora foi a professora Ronice Miller Barros, e como segunda orientadora foi a Sandra Patrícia. O objetivo desse trabalho foi primeiro selecionado três glossários religiosos, em termos religiosos. O primeiro foi católico, Testemunho de Jeová e Batista, junto com junta de missionários nacionais. Aí a gente selecionou alguns termos, foi buscando os sinais de cada um desses três glossários já existentes. Aí foi colocado uma tabela. O terceiro objetivo foi encontrar as possíveis diferenças entre cada um deles, principalmente por causa da influência de diferenças de cada religião. Cada religião tem uma influência dogmática diferente. Como quarto objetivo foi principalmente identificar como fazer a tradução do português para Libras. Foi feito sinais termos, né, definindo cada sinal termo, cada influência da religião, comparando cada uma delas. Como quinto objetivo foi também usado os estudos da tradução de língua de sinais. Foi identificado três conceitos: cultura da religião e como fazer a tradução, comparando cada uma delas. Também foi encontrado, foram escolhidos três, né? Católica, evangélica, batista e testemunho de Jeová. O sexto objetivo foi elaborar fichas terminológicas, como, por exemplo, colocar a palavra em português, depois o sinal, o foco, o desenho, e depois também o signwrite, que é a escrita da língua de sinais, e daí depois também o conceito em português. E depois o conceito foi sinalizado para fazer um glossário em vídeo. Como sétimo objetivo, foi selecionado os sinais, foi feita toda a produção em vídeo de cada sinal, para fazer um glossário semi-bilíngue. O 8 foi a gravação dos verbetes, que é o sinal, o conceito e um exemplo, formando um verbete. O nono objetivo foi validar, foi alguém avaliar, verificar se estava de acordo para poder ser desenvolvido. O 10º objetivo foi apresentar o DVD na web também, a proposta do glossário dos sinais religiosos, para conseguir fazer os sinais termos religiosos. E qual é a justificativa desse trabalho? Tem muito valor para ganhar a visibilidade da língua de sinais, como ela é uma língua visual espacial. Precisa valorizar a língua dentro da comunidade e toda a sociedade, reconhecer que é uma língua que tem valor, que ela não é inferior a nenhuma outra língua, e a tradução, através de vídeo, gera grande valor para a sua comunidade. Na pesquisa, a gente valorizou os termos religiosos. Essa pesquisa se focou em termos religiosos. Qual que foi a motivação? O que motivou esse trabalho? Nós que somos falantes da L1 como a primeira língua, como língua de sinais, a gente procurou os sinais termos
específicos de termos religiosos para conseguir ter mais qualidade na produção, ter mais valorização da língua. E também o surdo conseguir ter acesso à religião, à sua própria religião, conseguir buscar ela na sua própria língua. Aqui tem as referências dos principais autores léxicos, né? Então, são vários autores que eu pesquisei, que eu procurei e analisei, aí tem todos eles. Tem Gama, Faustin, Capovilla, Carvalho e Marinho, também Faria Nascimento e Scheiner. Essa é a lista de autores, dos principais autores léxicos. Os principais autores da área de tradução, os principais autores da área de tradução são esses: Nida, Campos, Jacobson, Larsen, Williams, Schertman, Stone, inglês, Segalo, Rimar Segalo, também Vasconcelos, acho que esse é o sinal dele, e Berg. Esses são autores da área de tradução. Aqui os principais autores da área da língua de sinais: a Ronice, com Carnot, a Karen Stroger, a Mariana Stumpf e a Gladys Perl. Aqui, essa citação de 1995 de Faust diz que o repertório ele define o termo disposto para definir o glossário. É um repertório onde define científica ou técnica disposta em ordem alfabética, podendo apresentar ou não hemicílios. E aqui também Bernal, de 2011, ele define a tradução, o foco de trabalho dele é a tradução da Bíblia. Ele diz que ela tem que ser exata, ela tem que ser fiel e direta do texto de origem, e ela não pode ter omissões, tem que tomar muito cuidado, ela tem que ser fiel tem que condizer bem com o texto de origem. Ela tem que ser clara, porque a tradução ela deve ser compreensível, e o tradutor ele tem que, quando o leitor lê, ele tem que entender claramente como se fosse realmente na própria língua dele. Ele tem que seguir um contexto e uma ordem da língua fonte. Ela também tem que ser natural. O povo ele deve entender a língua não como se fosse uma tradução estrangeira, mas sim uma tradução realmente usual, a língua da comunidade, como ela realmente é usada no seu meio. Ela tem que ser natural. Agora eu vou apresentar para vocês os 3 manuais que foram pesquisados. São 3 manuais religiosos. O primeiro é bem antigo, é o OATS, esse é o sinal. Ele é católico. Foi um padre católico que escreveu esse glossário, esse manual. E ele é específico religioso. Ele é católico apostólico romano, 1969. É bem antigo já.
eu encontrei dentro, os sinais termos, dentro deste manual, desse primeiro manual, 63 sinais de termos religiosos. Eles já estavam presentes neste manual. Neste manual, esse autor, ele não incluiu verbos religiosos na categoria deste manual dele. Alguns religiosos e outros não. Então ele pesquisou muito os léxicos. Este livro, esse manual, ele tem 38 sinais termos ligados diretamente à religião e sempre inclui 21 sinais termos e verbos, e 2 de locais religiosos e 2 de discurso religioso. Todos eles foram encontrados dentro desse manual, separados por categoria. Já o segundo manual é de 1992, que é da religião de Testemunhas de Jeová. Isso, 1992. É da religião Testemunhas de Jeová. E tem bastante sinais, tem bastantes categorias, religiosos, sinais e não religiosos também. Aí eu fui separando cada um dos manuais e verificando cada um deles. O católico, o ATS, o do Testemunho de Jeová, que foram encontrados um total de 246 sinais termos, de termos religiosos. Sim. Oi? Tá. Na categoria religião, este manual, ele não incluiu 13 verbos de cunho religioso. Nessa categoria, estava em outra categoria. O terceiro manual é da Junta de Missões Nacional, de 1991. É da religião batista. É um manual bem antigo também e muito conhecido na comunidade. Foi encontrado dentro dele 272 termos específicos da religião. Ele não tinha uma outra categoria que não fosse religioso. Ele era exclusivamente de termos religiosos. A minha análise desse manual foi que ele foi diferente, o que ele se diferenciou dos outros dois é que ele é específico da religião, ele não tem outras categorias dentro dele. Aí ele se divide em pequenas categorias, como os livros da Bíblia, personagens bíblicos, funções, lugares e outros sinais termos da religião. Após o levantamento, a minha análise foi criar agrupamentos, foi definir critérios de agrupamento. Como, por exemplo, primeiro, foram sinais termos religiosos, como graça e pecado. Também sinais termos de discurso religioso, como alma, por exemplo, eterno. Também personagens bíblicos, humanos ou espirituais, que espirituais a gente não se vê, e também humanos, físicos, né? Como Maria, como Jesus e como anjo. Também foi separada uma categoria de lugares religiosos, lugares bíblicos, como eclesiásticos, geográficos ou espirituais, como capela, Israel e céu. E também funções bíblicas, né? Pastor, apóstolo e sacerdote. O próximo são verbos de cunho religioso.
como abençoar e batizar. Outros são verbos são termos de discurso religioso, como crer e perdoar. Outra categoria são livros bíblicos, como Apocalipse, Provérbios e João. Uma outra categoria é denominação religiosa, como por exemplo a Batista. Esses foram critérios de agrupamento para não ficar misturado, eles ficarem bem organizados, bem divididos dentro de cada categoria. Uma grande categoria e depois dividido em subcategorias de acordo com a sua área. Mais análise ainda, analisando mais profundamente, uma análise linguística, a gente foi criado uma tabela para comparar os sinais católicos, os sinais do Testemunho de Jeová e Batista. A primeira coluna é católica, a segunda é Batista e a terceira coluna é dos Testemunhos de Jeová. Alguns sinais eram idênticos, tanto em qualquer um dos três manuais, como o sinal de Deus e o sinal de Jesus, que vocês podem ver no slide. Esse aí. Aqui nós vemos o sinal de cruz. Em 2 dicionários tinham, e no terceiro dicionário não tinha o sinal referente à cruz. No terceiro, o sinal de graça, e na terceira linha, o sinal de José. No terceiro dicionário não foi encontrado esse sinal, foi encontrado no manual do católico e do batista. Então agora eu vou fazer uma comparação da diferença. Então vamos ver. Primeiro, esse sinal, abençoar. Esse é outro sinal, de abençoar o Testemunho de Jeová. Então você vê a diferença dos três. Agora, na segunda figura, na católica não tem, da evangélica é esse, e Testemunho de Jeová é esse, de Abraão. Esse é o sinal de Abraão. Então vamos ver, eu fiz uma outra pesquisa, fui desenvolvendo as configurações de mão com o sinal de Jesus. Vocês conhecem essa configuração? Então teve uma outra mudança, olha aqui. Então, quando Jesus foi crucificado, então tem 2 sinais diferentes. Existe uma diferença. Então, quando falamos esse sinal, as pessoas entendem com clareza. Mas existe outro sinal, que está na segunda figura, que Jesus crucificado. Este é o verbo. E isso é a diferença, um e o outro. Por isso que teve uma mudança de configuração de mãos. Esse é o sinal de cruz. Por que esse sinal de cruz? Por causa do madeiro. E o outro é o sinal de igreja. É uma casa e uma cruz. Então, por isso esse sinal, né? Da edificação e da cruz. Por isso é o sinal da igreja. Esse é o sinal que nós usamos. Ok? Então, esse é o sinal original, vocês conhecem, de país. O outro de Abraão. Então, é o contexto, porque Deus escolheu o homem, o nome dele era Abraão, então foi escolhido como pai das nações.
Por isso esse sinal. Então usamos esse sinal de A e de país, e que se transformou nesse sinal, onde se subentende que é Abraão, que é o significado de Abraão. Por isso que eu usei esse sinal. É a configuração de mão. Esse é o sinal de D, né? É uma configuração de mão. Deus. Então, nós sabemos que Deus está no céu. Então, é apontado para o céu, para cima. Então, você sabe, esse é o sinal de Deus. Então, esse é outro sinal de céu também. Então, tem que ficar em cima. O céu combinaria embaixo? Não, tem que ser em cima. Então, tem que usar a configuração de mão corretamente. Então, esse é o sinal Babel. Então, esse sinal de Babel, porque antigamente houve uma torre de Babel, aonde ele começou, onde Deus estava ali e só existia uma língua. E depois ali da torre de Babel começou a surgir outras línguas, várias línguas. Por isso tem esse sinal, né, de Babel. Né, com B, é com essa configuração de mão. O outro sinal, Baal, esse sinal de Baal, com essa configuração. Por quê? Porque existia uma imagem onde eles adoravam, e ali por isso esse sinal de Baal. Então, ali você entende, né, o contexto do sinal. Esse é o testemunho de Jeová. Eles usam naturalmente, eles não procuram letra. Eles falam, por exemplo, Adão. Esse é o sinal do Adão. Esse é o sinal deles. Este é a Eva. Agora, desculpa, os católicos e evangélicos usamos esse, que é o A e o E, né? O A de Adão e E de Eva. E o testemunho de Jeová já usa outros sinais. Então, os católicos e evangélicos usam letras do português, e o testemunho de Jeová não. Então, usam essas comparações, essas diferenças. Agora, essas três figuras são muito importantes, né? E você vê a diferença de cada religião. Por exemplo, o batismo. Então, existem sinais diferentes. Por causa dos usos e costumes, cada igreja tem a tua religião, tem a tua crença. Por exemplo, o Padre Watis, ele usa esse sinal de batismo. Por quê? Porque na igreja católica, né, o padre, né, ele batiza o bebê, uma criança, numa aspersão. Então, por isso é esse sinal, porque é usado ali, na igreja católica. E ali, na igreja evangélica, então nós batizamos, onde tem uma pessoa, né, que é batizada por imersão. E agora o testemunho de Jeová é a mesma coisa, só muda a configuração de mão. E esse é o sinal. Então existem tem diferenças, mas o significado são parecidos. Agora, resumindo, concluindo, a tradução, a filmagem, a edição, o desenvolvimento. Então, eu escolhi personagens bíblicos como Abraão. Eu escolhi 93 personagens bíblicos. Eu fiquei estudando, eu fiquei pensando, pesquisando qual sinal que poderia usar. Né, o conceito, um exemplo, e eu pesquisei nessa área. Eu vou estar mostrando depois. Então, eu tive que escolher uma roupa apropriada, né, que é o azul, né, para o sinal. Né, por exemplo, eu usei, né, Abraão, então eu usei essa camisa azul. E a camisa preta é o conceito, é para fazer a descrição do conceito. E a outra camiseta marrom é o exemplo. E a variação é a camiseta vermelha. Então, por isso eu escolhi camisetas diferentes para estar mostrando as diferenças
Eu vou estar mostrando depois. Eu, surdo, teve um surdo tradutor e também um ouvinte tradutor. Ficamos nós três ali discutindo, pesquisando glossário, exemplos. E são 93 sinais. Levamos 6 horas para fazer 93 sinais. Ficamos discutindo mais ou menos 2 semanas e meia. Ficamos discutindo e depois filmamos. E fizemos o conceito, o exemplo. E foram etapas. Espera um pouco. Para a edição, eu convidei um profissional. Eu entreguei para ele a filmagem e ele fez toda a edição. Porque eu não sei fazer essa parte da edição, então eu tive que contratar uma pessoa para fazer a edição. E depois foi feita a gravação do DVD. Vai para frente. Esse é o DVD, é o material que eu fiz, onde tem a capa e o CD. E o título é Glossário de Termos Bíblicos em Língua Brasileira de Sinais. E é semi-bilíngue. Então eu vou estar explicando claro. Então quando você entra no DVD, no menu, então você vai visualizar, está em português. Está em L2, em português. Aí você visualiza e depois você abre, por exemplo, o sinal de Abraão. Aí tem o sinal, o conceito. Aí você começa em primeiro lugar em português, depois em libras. Eles estão separados. Não primeiro em libras e depois o sinal, o significado. Não tem legenda. Ele é direto em libras. Só o menu está em português. O menu está em português. Está em língua portuguesa. Só que depois o restante é tudo em libras. Ok? Então agora eu quero mostrar o glossário. Então esse é o DVD que eu vou estar mostrando. Tem essa tela, esse menu onde vai estar mostrando o significado, vai estar apresentando o sinalário do alfabeto, do meu contato e os créditos. Quem foi as pessoas que fizeram a edição, a filmagem, quem participou desse trabalho. Então, eu vou estar apresentando, Então, esse é o contato e os créditos. Esses são os personagens bíblicos. Então, você escolhe os personagens bíblicos, os sinais. Então, estão do alfabeto do A até o Z. Por exemplo, tem o Q que está com uma cor que está difícil de ver, está mais claro. Pode ir mais para frente. Então, esse é do A. Então, seguimos da UFSC, o glossário da UFSC. Então, nós fizemos o mesmo. Então, mas na área da religião. Na área religiosa. Então, esse é o sinal. É o conceito. A camiseta azul é o sinal e a camiseta preta é o conceito. Então, eu quero estar